se espera, em Deus espera. Sem essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera. Aleluia. Deus espera. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Jesus Cristo. Nós estamos diante de um tema maravilhoso e nós vamos aprender juntos. É uma maravilha quando a gente lê a palavra, quando a gente escuta. E existem as exortações de nosso Senhor Jesus Cristo que são para todas as gerações. E nem sempre a gente acha prático, porque eram pesadas. Se hoje as pessoas buscam termos convenientes, agradáveis ou ameno, imagina há 2000 anos. Mas era Jesus, ele tinha autoridade para ensinar como ensinava e para fazer as reprovações que fazia. Então, não nos resta outra alternativa a não ser ouvir Jesus, aprender com Jesus. Nosso texto hoje é Marcos 12, versículos 38 a 40, bem pequeno, mas muito grande. Porque está valendo 2000 anos e agora é que se deve colocar em prática. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos que estão decepcionados, pelos que não congregam, e hoje a nossa oração é por estes que não congregam. Muitos estão decepcionados, outros iludidos, e outros é porque ainda não tiveram oportunidade. Então vamos à leitura, Marcos 12, 38. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. Isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Bom, meus irmãos, eu tinha um pastor que ele tinha muito cuidadoso e tal, ele sabia que estava até presente ali, estava ali a pessoa. Dizia, tem gente, aí ele dizia, tem gente que faz assim, tem gente que vive assim, tem gente que... Bom, tem gente, era bem longe. O Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, não tinha a menor dificuldade se tivesse escribas e fariseus presentes, se tivesse doutor da lei presente, se tivesse sacerdote presente. Jesus tinha realmente autoridade. E ele queria, era o seu interesse, o seu objetivo, era formar um grupo que veio a ser chamado de igreja por ele mesmo, livre de covardias, de fraudes, de jogadas. E para ele ter este grupo formado, para ele fundamentar a sua igreja, edificar a sua igreja, precisava desta instrução. Guardai-vos dos escribas, ou seja, não sigam o exemplo deles. Guardai-vos dos escribas, não deixe ele vos influenciar. Guardai-vos dos escribas, preste atenção e não faça igual.
Olha o que eles fazem. Gostam de andar com vestes compridas, ou seja, eles chamam a atenção pela aparência pessoal. Primeiro ponto negativo. Não chame a atenção, faça alguma coisa, seja decente, seja amigo, seja amável, seja prudente, seja compreensivo. Não chame a atenção exterior. A sua realidade vai aparecer. Eles gostam das saudações nas praças, eles gostam de se cumprimentar, chamando a atenção exatamente por causa esta apresentação exterior, essa atração exterior. Eles gostam disto. Então, primeiro se vestem muito bem para chamar a atenção, depois abraçam todo mundo. Saudações efusivas. Quando chegam na sinagoga, o primeiro lugar é dele, as primeiras cadeiras às vezes tem até reservado, quem sabe. Nas ceias, os primeiros lugares. O judeu era muito sociável, e são sociáveis. Os judeus são muito amáveis, são muito amigos. O judeu hoje vive na situação que vive por causa do inimigo, é muito inimigo. São 17 nações, todas inimigas. Algumas já têm um certo trato, mas foi terrível. É terrível. Então, eles gostam disto. Isso tudo era muito negativo, porque Jesus não fez nada disto. Não é necessário fazer isto. Servos de Deus com fidelidade não fazem isto. Ainda vem uma coisa pior. Deus ensina no Antigo Testamento a zelar pela criança, pelo órfão, pela viúva, proteger. Deus, na sua palavra, na sua lei dada a Moisés, Deus preserva o direito do estrangeiro, Deus preserva o direito do órfão, Deus preserva o direito da viúva. Deus é o pai dos órfãos. Deus é o amparo das viúvas. Deus se move em direção aos necessitados, desvalidos. Então Deus orienta ser zelosos, orienta os seus servos a serem zelosos pelas crianças, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos estrangeiros, os peregrinos. E aqui Jesus diz que eles devoram as casas das viúvas. Ou seja, se aproveitam das casas das viúvas, se aproveitavam dos bens das viúvas e se aproveitavam das viúvas mesmos, das próprias viúvas, ao ponto de devorar a casa, isso é, tirar o brio da casa das viúvas, levar aquela viúva a um estado de suspeição pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, por causa da presença deles. Devoram as casas das viúvas. Isso com o pretexto de largas orações. Fraude espiritual para chamar a atenção. Fraude espiritual. Fraude religiosa. Jesus diz: estes receberão mais grave condenação. Outra verdade profunda do Evangelho de Jesus Cristo. Existirá condenação para os perversos e haverá diferentes graus de condenação. Jesus disse que haverá mais rigor para os perversos que rejeitam a palavra, rejeitam a lei, do que para os sodomitas, aqueles que viveram em Sodoma e Gomorra. Jesus disse que vai haver mais rigor para aquela geração, a sua geração, que rejeitaram a palavra de Deus, a bênção de Deus, do que para os
os assírios que viviam em Nínive, os ninivitas. Jesus disse tudo isto. Por quê? Porque nós aprendemos aqui com Jesus que existe condenação e ainda há variável nível ou graus de condenação. Há níveis diferentes de condenações. Há condenações leves, condenações graves e condenações gravíssimas. Como é? Deixa com Deus. Jesus não deu detalhe, você não tem, nem eu. Então, mas a verdade é esta. Então, a questão religiosa, a fraude espiritual que Jesus tanto condenou, esta é uma das razões porque muitas pessoas deixaram de congregar, muitas pessoas têm medo de congregar, muitas pessoas não querem congregar. Por causa dos escândalos, por causa das opressões, por causa das explorações, projetos mirabolantes para os outros pagar. Projeto mirabolante, é aqui porque vai ser assim, vai ser de vidro, vai ser de nada, vai ser de ouro, vai ser de metal, vai ser de bronze, vai ser de prata, e quem paga vocês. Assusta as pessoas. Fraude espiritual e fraude administrativa, fraude religiosa e aparências enganosas. Os escribas se apresentavam como verdadeiras eminências e, na verdade, não passavam de criminosos espirituais. Jesus diz: guardai-vos deles, guardai-vos dos escribas, não andem como eles, não façam como eles, não sejam orgulhosos como eles, procurando a primazia nas sinagogas e nas ceias. Não hajam como eles, devorando as casas das viúvas, fazendo mal aos indefesos. Não use a religião, a fé. Não explore os outros em nome da fé. Não use a religião, a religiosidade. Não use a boa fé dos outros para se aproximar e se aproveitar. Porque quem assim age entrará em condenação. E no caso deles, receberão mais grave condenação. Meus queridos irmãos, eu deveria ser um cristão melhor. E você também. Vocês também. Nós temos, sim, nós temos subsídio nas Escrituras para sermos cristãos melhores, melhor preparados, melhor irmãos, melhores amigos, melhor trato com as coisas de Deus, com a família de Deus, com os nossos amados. Lealdade a Deus e ao próximo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês sejam realmente uma bênção e não incorram nesses gravíssimos erros tão revestidos, tão disfarçados de virtude. Vamos orar pelos irmãos que não estão congregando. Tem saúde, tem carro, tem tudo e não tem incentivo nem coragem de congregar por causa de desordem espiritual e eclesiástica. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Meu Deus, obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos meus irmãos. Ó, Senhor, abençoe e guarda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa, meu Senhor, os Teus servos, os professores, os pregadores. Abençoa, meu Senhor, as famílias, os pais e mães de família. Abençoa, meu Senhor, as lideranças na Tua igreja, Senhor, e todos os Teus ministros.
os teus ministros, Pai, na nossa denominação, os teus ministros, meu Senhor, em outras denominações que formam a tua igreja. Ó Deus, estenda as mãos sobre cada um e dá graça aos meus irmãos. Agora, Senhor, te apresento os que não congregam. Ó Deus, os que perderam o interesse, perderam a coragem, perderam o incentivo para congregar. Os que nunca congregaram, Senhor, e não sabem a importância, o prazer que há, meu Senhor, estar congregando em família, na tua presença, abraçando aquele que veio pela primeira vez como se fosse amigo de longas datas por causa do teu amor, por causa do teu espírito, por causa do teu favor, a tua graça em nós. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!